Diga pessoal, tudo bem? Vamos começar na Série B para falar da Série A. Na Série B, o Santos sofreu bastante em casa contra a Chapecoense. Venceu nos minutos finais, gol de William Bigode. E o técnico Fábio Carille disse o seguinte na coletiva: comemorar o quê? Se o nosso gol saiu numa jogada que nem ensaiamos. Pois é, ele está chateado com o desempenho dele e do próprio time que anda derrapando na Série B do Campeonato Brasileiro, ao menos agora já está na parte alta, é o que o torcedor espera, está entre os 4 primeiros para subir para a Série A do ano que vem. Se vai ou não, só o futuro vai dizer. Falando em futuro, muita gente diz que o Fábio Carille está mais perto de chegar no Corinthians, mais uma vez, do que de continuar no Santos. Lá a coisa está meio emperrada e no Corinthians não precisa nem dizer. Aliás, Antônio Oliveira não caiu ainda porque é português, porque é estrangeiro e se tem uma paciência maior com o treinador de fora, até por questão de multa, essa coisa toda, ou será que é por conta da consciência da diretoria, pensando assim: olha, os nossos erros são maiores do que de Antônio Oliveira. Claro que respinga em resultados e o Corinthians é o vice-lanterna, perdeu o clássico, perdeu o derby para agora o segundo colocado. Então, de baixo para cima o Corinthians é o segundo, tem só o Fluminense abaixo dele e de cima para baixo só tem o Flamengo em cima do Palmeiras. Mas a bem da verdade é que o Corinthians jogou mais nesse jogo no Allianz Parque do que naquele jogo em Barueri pelo Campeonato Paulista, quando conseguiu arrancar um empate nos instantes finais, gol do Rodrigo Garro. Lá conseguiu empatar jogando pouco e aqui perdeu. Também tem o lance da sorte, né? Aquela falta cobrada pelo Rafael Veiga, que acabou desviando no Fabinho e não deu para o Matheus Donelli, que acabou sofrendo o primeiro gol. E aí, claro, depois veio na sequência o Vitor Reis, aí a estrela do Abel Ferreira, primeiro jogo do menino como titular, 18 anos de idade, fazendo um gol que para ele é muito importante, para o grupo também foi uma vitória bastante importante do time do Palmeiras. O Corinthians está sem vencer há 9 jogos, é realmente uma campanha preocupante do alvinegro paulista. Com relação ao Palmeiras, o Abel Ferreira na coletiva disse 2 coisas que a gente pode ficar pensando. Uma delas com relação ao zagueiro estreante artilheiro. Não somos um clube com 15 milhões de euros para investir num zagueiro. Aqui a gente forma jogador. É um trabalho que não é só do Abel, começa na base, começa nas categorias de base, mas o Abel sabe como poucos promover esses jogadores, colocar no momento certo e acaba dando resultado. Ele também tem estrela, além de competência. Outra coisa que ele disse: não vou alimentar uma novela com relação ao Gabigol, mas pela informação que a gente tem, o Palmeiras tem disposição para esperar a questão dos desdobramentos com relação ao Gabigol, inclusive jurídicos, porque ele pegou 2 anos de suspensão naquele caso do doping, que está sendo julgado ainda lá na Suíça, na FIFA. Então o Palmeiras ainda aguarda esses desdobramentos e o desdobramento dele com relação ao time do Flamengo. Mas há interesse sim, e hoje o Gabigol está muito mais perto do Palmeiras do que Corinthians e Santos, que também chegou-se a especular. E hoje, logo mais às 3 da tarde, estaremos ao vivo com uma entrevista para lá de especial, e eu conto com a audiência de vocês. O ex-atacante Luizão, que jogou no Palmeiras, foi campeão no Palmeiras, foi campeão no Corinthians, foi campeão no São Paulo, jogou no Santos, teve uma passagem pelo Grêmio, pelo Flamengo e foi campeão do mundo com a seleção brasileira. Então Luizão vai estar ao vivo com a gente. São as notícias desse dia tão importante, desta terça-feira, 2 de julho. Fique ligado, Luizão ao vivo, logo mais, 3 da tarde, no nosso canal no YouTube. Até mais, pessoal, valeu!